Pergunta espírita. Alegas por vezes a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te a face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza da qual te encontras presentemente na Terra em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem? Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Albino Teixeira. Então, neste belo capítulo, Albino Teixeira nos convida a refletir sobre as nossas próprias imperfeições, que são muitas, e ele vai enumerando-as, né? Se alegas por vezes a impossibilidade, né, de trabalhar, de espalhar o conhecimento espírita, de falar sobre os ensinamentos de Jesus, do Cristo, né, alegando que ainda és imperfeito, que ainda tem muitas deficiências, tem muito, então por isso não podes trabalhar. Ele vai enumerando várias das nossas imperfeições e que elas não são obstáculos, pelo contrário, elas estão em nós justamente por serem o grande motivo de estarmos encarnados, para nós, aos poucos, passo a passo, dia após dia, transformarmos as nossas imperfeições em virtudes, desenvolver as virtudes, nos melhorarmos, progredirmos. Ele vai listando, né, que todos nós temos imperfeições a vencer, né, temos conflitos íntimos, temos muitos problemas íntimos e problemas no relacionamento com os outros. Temos as tentações, ou seja, as nossas tendências em relação a questões que ainda nos prejudicam, né? De quando em quando passamos por amarguras, desenganos. Isso é estar encarnado. Este é o nosso nível evolutivo da grande maioria da humanidade, né? Temos as decepções, as provas graves e neste contexto, né, referimos a isso, como nos diz aqui Albino Teixeira, porque o espírito é chamado a fazer luz, né? Então, o espírito e todos nós cristãos somos chamados a fazer luz, ou seja, levarmos a consolação, né, àquele que sofre, a levarmos o esclarecimento em relação a imortalidade da alma, a presença divina constante nas nossas vidas, de que todos nós nascemos na família certa, no contexto certo, de que estamos aqui para aprender. Então, fazer luz é trazer a consolação àquele que sofre e também, quando possível, o esclarecimento da nossa realidade como espíritos imortais. Se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer ou compreender, ajudar ou ensinar? Ou seja, é trabalhando com as nossas dores, lidando com os nossos sofrimentos, que também nós vamos
aprendendo a lidar com o sofrimento alheio. É ajudando o outro que vamos nos ajudando. É trabalhando as nossas imperfeições que nós vamos também angariando recursos para conseguir auxiliar os outros, ajudar os nossos filhos, ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho, que convivem conosco. Então as nossas imperfeições, aquilo que precisamos desenvolver, estamos vivendo, precisamos desenvolver, são justamente os aprendizados divinos que temos a trabalhar em nós e quando estamos auxiliando os outros, esse aprendizado acaba sendo mais rápido. E por vezes, ajudando o outro, acabamos ajudando a nós mesmos. Então não deixemos de fazer o bem, por sabermos que temos ainda imperfeições a serem trabalhadas. Que Jesus nos ilumine e que sigamos a nossa jornada. Até mais.